Seja muito bem-vindo ao seu programa de estudo da Palavra de Deus, o programa Adoração. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Você gosta de viajar? Hoje nós iremos ver duas histórias de viagens que marcaram profundamente, não só aquela época, mas também a Bíblia como um todo. Está preparado? Então fique conosco, pois o seu programa só está começando. Como você em casa acompanha esse programa já sabe, nós sempre começamos oferecendo um presente para você e para sua família. E hoje não vai ser diferente. Eu tenho aqui em minhas mãos uma revista maravilhosa feita sobre a criação do mundo. Gênesis 1, 2, 3 e todo o impacto que a criação do mundo tem na nossa vida. Você sabia que as maiores bênçãos que a gente tem hoje em dia, como por exemplo a família, tanto a esperança da volta de Jesus e tantas outras bênçãos mais, elas começaram exatamente nos primeiros capítulos da Bíblia? Pois então, se você quer descobrir mais coisas e como o relato de Gênesis de 1 até Gênesis 3 impacta a sua vida, é só pedir no WhatsApp 12 982 44 4449 ou no site novotempo.com/escola bíblica. Mas peça, porque isso vai ser uma bênção na sua vida. Vamos começar nosso estudo de hoje com uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque temos a oportunidade de abrir a sua Bíblia e ter a nossa vida transformada pela sua palavra. Conduza nosso estudo hoje e abra nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Viajar é algo que sempre nos traz recordação, não é mesmo? Pode ser recordações boas de lugares bonitos que a gente visita, pode ser coisas legais que a gente também tem, por exemplo, conhecer novas pessoas, criar amizades, provar às vezes comidas diferentes de lugares diferentes, ou até chocar com culturas ou costumes diferentes de outros lugares. Ou você pode também viajar para a casa de familiares e encontrar pessoas que muitas vezes a gente acaba não vendo na correria do dia a dia, né? Então, viagem de final de ano, de férias, ou às vezes passar um final de semana gostoso. Mas também viagem pode ter coisas meio ruins, né? Lembranças agridoces. Então, por exemplo, um pneu que fura, um voo que você acaba perdendo, um imprevisto, ou qualquer situação desconfortável que você não estava planejando na sua viagem. Então, viagens podem ser legais, mas ao mesmo tempo podem ser estressantes também. E a Bíblia, ela tem muitas viagens. Se nós colocássemos todas as viagens que aparecem na Bíblia, não só viagens de diversão, que são poucas, né? Mas muitas viagens a trabalho, nós teríamos milhões de quilômetros rodados. Povos, pessoas, profetas, todo mundo viajava bastante. Se você for ver, na verdade, fazer uma viagem no tempo bíblico não seria nada fácil. Não existia GPS, condução rápida que nem nós temos hoje em dia, estradas asfaltadas e tantas outras coisas mais, mas as pessoas viajavam muito. E os profetas viajavam também muito, trabalhando, porque muitas vezes os profetas trabalhavam em alguma cidade, mas muitas outras vezes eles trabalhavam em regiões e tinham que andar longas distâncias. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele sozinho, nas 3 viagens missionárias, ele andou mais de 16 mil quilômetros. É lógico que ele andou muito mais do que isso, porque ele não só movimentou nas 3 viagens missionárias, mas só uma pessoa em 3 viagens, 16 mil quilômetros. As condições, que nem eu falei, eram muito difíceis, o que faziam que muitas vezes as viagens fossem muito longas. Mas nós podemos dizer que dentro de todas as viagens, existem ainda viagens que são mais complicadas. E você talvez aí em casa já tenha passado por uma dessas, que são as mudanças. As mudanças acontecem muitas vezes porque nós queremos, mas muitas outras vezes por conta de alguma situação em específico, um trabalho, uma proposta, vida financeira, tantas razões que fazem com que as pessoas mudem, às vezes não só de casa,
como também de cidade, estado e por aí vai. Mas existem duas viagens no Antigo Testamento que elas chamam muita atenção. Elas são mudanças, então não seriam só viagens, mas essas mudanças, elas impactaram profundamente o Antigo Testamento. Elas influenciaram não só o Antigo Testamento, mas de maneira significativa toda a Bíblia. E o mais legal é que ambas as viagens foram para o mesmo destino. A primeira é de Abraão, que sai de Ur dos Caldeus e vai até a Terra Prometida, Canaã, e a segunda é o povo de Israel, que sai do Egito e vai então também para Canaã e vai morar ali na Terra Prometida. Bom, são duas viagens marcantes e que revolucionaram a Bíblia de certa maneira. Abraão, a primeira viagem, ele sai da cidade de Ur dos Caldeus com 75 anos para começar a sua primeira viagem. E se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir em Gênesis 12, o capítulo 12, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 12, e olhar o primeiro versículo desse capítulo, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ponto importante, lembra que está no futuro, que te mostrarei. Isso significava que Abraão teria que abandonar tudo o que tinha de conforto, a família, a segurança e ir para um outro lugar. Ur, a cidade onde ele morava, conhecido como Ur dos Caldeus, era uma cidade muito importante naquela época. Tinha aproximadamente 300 mil habitantes essa cidade. Ele era um centro econômico, cultural e político na época de Abraão. E era também uma das cidades mais importantes da antiguidade. A localização, que hoje fica no sul do Iraque, e depois de muitas pesquisas e escavações, já se descobriu que Ur era uma cidade, inclusive, com a medicina muito avançada. As coisas que faziam naquela cidade há 4.000 anos atrás chocam muitas pessoas especialistas nas áreas. Então, por exemplo, para você ter uma noção, eram feitos procedimentos médicos muito avançados, como, por exemplo, cirurgias no cérebro. Isso falando há 4.000 anos atrás. Entendiam de assuntos complexos e tinham pessoas com alto conhecimento que eram referência nas áreas. Ur era uma cidade antiga e era conhecida. Era uma cidade muito desenvolvida, então por isso tinha escolas, bibliotecas e um sistema todo de saúde pública, inclusive. E por essa razão, com certeza, morar nessa cidade era muito confortável, pois você estava vivendo o que havia de mais tecnológico e desenvolvido até então. Mas o relato bíblico menciona que Abraão deixa tudo com 75 anos de idade e começa uma jornada de aproximadamente 1.800 quilômetros até a Terra Prometida, Canaã. Abraão sai acompanhado de alguns familiares, como Sara, Ló, o seu pai, que morre já no início da viagem, mas ele começa uma jornada de vários desafios. A história é conhecida, provavelmente você conhece. Eles passam pelo Egito, eles têm problemas no Egito, inclusive. Abraão se torna pai de Isaac aos 100 anos, ele tem o nome trocado de Abrão para Abraão, enfrenta inúmeras provações no caminho e se torna algo que é conhecido até hoje como o pai da fé. A gente passa 400 anos e chega, mais de 400 anos, E a gente chega a Israel, que estava escravo no Egito há 400 anos. E aí nós começamos a nossa segunda viagem, porque Israel também recebe o convite para sair do Egito e ir para a Terra Prometida. Só que diferente de Abraão, eles sabiam para onde eles estavam indo. Eles já tinham muito ouvido falar de lá, porque os antepassados do povo de Israel haviam saído de lá para vir para o Egito. Naquela época não havia Bíblia, e o conhecimento das histórias bíblicas era transmitido oralmente, ou seja, de um pai para um filho. Os pais sentavam com os filhos e contavam os relatos bíblicos, as coisas importantes para os filhos saberem, e era assim que a doutrina, o conhecimento era compartilhado e as pessoas continuavam a crer na religião, em Deus, mesmo dentro de um povo tão pagão que era o Egito. Nós sabemos que os egípcios, eles não adoravam a Deus.
E por isso eles tinham costumes e tradições que eram pagãs. E nesse contexto, talvez temos a primeira semelhança entre a história de o povo de Israel e Abraão. Tanto o Egito quanto Ur eram terras que tinham seus deuses, seus sistemas de sacrifício e tudo pagão, aonde tanto Abraão quanto o povo de Israel, que eram minoria, deviam sofrer algum tipo de problema, algum tipo de preconceito naqueles lugares. Outra diferença que nós temos entre essas duas grandes cidades, essas duas grandes histórias, é que ambos eles moram em grandes cidades. Eles saem para uma vida de peregrinação e eles passam pelo deserto. Eles vivem em grandes potências da época. Tanto Ur, naquela época, como 500 anos depois, Egito, eram o que havia de mais desenvolvido no mundo. E nós temos ainda uma terceira similaridade entre essas duas histórias. Que tanto Ur, dos caldeus, quanto Egito, eles eram não só uma influência nas todas as áreas do conhecimento do ser humano, mas eles também influenciavam povos ao redor. Ou seja, eles não só praticavam paganismo, mas eles eram referência em tudo isso daí. E tanto Abraão quanto os israelitas, quando começam essa viagem, eles saem para esses lugares e passam por um deserto de provações até chegar à Terra Prometida. Mas as histórias não são iguais. Elas possuem algumas diferenças que são muito importantes. A primeira delas é que o povo de Israel viveu séculos de escravidão no Egito, antes de iniciar o seu processo, sua jornada até Canaã. O que faz pensar, eu não sei você em casa, mas eu tenho esse pensamento que talvez para os israelitas era ainda muito mais doce essa jornada, porque eles estavam saindo de uma terra onde eles eram escravos para Canaã, para a terra prometida. Enquanto Abraão, na verdade, ele já era rico antes de sair. Uma segunda diferença das histórias é que quando os israelitas vão começar a jornada, eles, diferente de Abraão, já sabem para onde vão. Eles têm um líder que é visível, que é Moisés, e recebem diversos sinais ali no início. Tudo isso antes de começar a jornada. E um ponto faz a diferença de maneira muito grande nessa história. Olha a sua Bíblia no segundo livro, Êxodo 3, capítulo 3, versículo 8. Esse é um ponto que talvez seja uma das principais diferenças entre essas duas histórias. Êxodo 3, versículo 8 diz assim: Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fariseu, do Eveu e do Jebuseu. Então repare que a história de Israel começa ali com um livramento incrível. Deus, ele faz por intermédio de Moisés 10 pragas ao povo egípcio, aonde os israelitas veem que a casa do lado está passando por problemas, escuridão e todo tipo de peste, e eles estão livres. E depois desse testemunho tão incrível que Deus dá para aquele povo, eles começam então a peregrinação de 800 a 900 quilômetros pelo deserto até a Terra Prometida. Ao longo dessa jornada, Deus realiza diversos milagres para o povo de Israel. Você sabe de vários milagres, você deve lembrar aí na sua casa. Maná, as nuvens tanto de fogo quanto a sombra, o santuário, que era basicamente a majestade de Deus ali entre o povo, vitórias em batalhas improváveis, que pela vista humana seria impossível Israel ganhar, mas ganha, diversos milagres que acontecem em Israel para provar que Deus estava com eles. Lembrando que antes disso tudo acontecer, tudo isso, toda essa jornada tem aquele fatídico encontro entre Deus e o povo. Antes de entregar os 10 mandamentos para Moisés, o povo se encontra com Deus e tem uma demonstração tão poderosa do Shekinah, aqueles trovões, aquele terremoto, que eles ficam até com medo. Tudo isso mostrando para Israel que Deus estava com eles. Diversas provas de que eles não estavam sozinhos naquele deserto. Mas as histórias têm caminhos diferentes.
Não se sabe quanto tempo Abraão levou até chegar à Terra Prometida, mas nós sabemos que foi um tempo muito menor do que Israel demorou, que foi 40 anos. Dos que saem de Israel para chegar à Terra Prometida, apenas 2 pessoas chegam. Na verdade, nem mesmo Moisés, o líder, pode entrar na Terra Prometida. E a história de Abraão vem um sentimento positivo ao ler na Bíblia. Diferente, muitas vezes, talvez, do sentimento que você e eu temos ao ler a história de Israel. Porque dá uma agonia. A gente vê um povo chegando próximo de Deus, depois não, e depois é aquele conflito, aquele embate. As histórias são diferentes. Por quê? Por que será? Essas histórias, elas ensinam algumas lições que são muito importantes. 3 lições que fazem a diferença. A primeira é que não é o contexto, é o indivíduo. Israel teve um contexto completamente favorável. Eles sabiam as informações básicas para uma viagem, sabia para onde estavam indo, tinha um líder que era um profeta, haviam testemunhado milagres incríveis de Deus durante todo o percurso e ainda mais viajavam em um grupo de pessoas que tinham o mesmo objetivo. Eles começam a viagem, depois de testemunhar os 10 milagres, como a gente conversou aqui, verem uma salvação incrível, passam pelo Mar Vermelho, por dentro de um mar que se abre e vem a coisa mais improvável do mundo. Pessoas que são camponeses, que são escravas, vencerem exércitos e civilizações muito fortes. O povo tem um encontro com a glória de Deus. Tudo parece perfeito na jornada deles, mas eles fracassam. Já Abraão, que não sabia para onde estava indo, que até aquele ponto não havia testemunhado tantos milagres quanto os israelitas haviam testemunhado, mas mesmo assim, ele é considerado o pai da fé. E Abraão não é o pai, e naquela época ele não tinha talvez tantos motivos para confiar tanto em Deus, porque o fato de não ser um pai era algo tão importante naquela época que muitas pessoas se sentiam desamparadas por não serem pais e mães. Mas ele permanece fiel. E fato é que a falta de conhecimento, na verdade, ele não interfere necessariamente na nossa fé. Pelo contrário, quando nós olhamos as 2 histórias, vemos que o povo que tinha mais conhecimento, que sabia de tudo isso, teve menos fé. E Abraão, que não tinha muito conhecimento de onde estava indo, se torna o pai da fé. Ambas histórias de pessoas que estavam indo para o mesmo lugar, uma deu certo e outra não deu certo. Mas não pela falta de provas e convicções, mas sim pela falta de fé. Isso me faz pensar que muitas vezes eu quero que Deus dê mais provas para mim. Eu espero que Deus dê mais evidências para mim. Eu espero que Deus fale de maneira mais pessoal ao meu coração e prove que está no controle. E talvez você em casa também espera isso. Talvez você ore pedindo para que Deus faça milagres incríveis na sua vida. Que Ele mostre que Ele está ao seu lado, que você não está sozinho e que você tenha todas as evidências para que você possa, então, confiar em Deus. Mas essas 2 histórias mostram nitidamente que quem tinha mais conhecimento teve menos fé e quem teve mais fé, na verdade, tinha menos informações. Olha o que a Bíblia diz de maneira tão espetacular em Hebreus 11. Hebreus 11 é um capítulo que fala basicamente sobre o assunto de fé. E olha o que diz no primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Informações e provas são legais, mas o principal sempre será o indivíduo e não as circunstâncias e o contexto. É importante ressaltar que por mais que Abraão tenha recebido menos provas e milagres do que o povo de Israel, ele também recebeu várias. E isso é fundamental para a jornada dele. E se você olhar para a sua vida, e eu posso olhar para mim e também vejo isso, que eu não recebi todas as provas, evidências que eu queria, mas eu recebi muitas. E provavelmente você recebeu muitas também. Até porque se você está assistindo a Novo Tempo, essa já é um milagre na sua vida, não é mesmo? Mas essas evidências que nós recebemos, elas mostram que, na verdade,
Deus já está operando em nossa vida. Um segundo aspecto muito importante é que a caminhada é tão importante quanto o destino. Pode até parecer uma frasezinha que você encontra em posts da internet ou em livros de autoajuda, mas é uma frase muito importante na esfera espiritual. A caminhada é o que desenvolve o nosso caráter. Abraão, que chegou na Terra Prometida, não foi o mesmo Abraão que saiu. O povo de Israel, que foi para a Terra Prometida, também não foi o mesmo povo de Israel que saiu do Egito. O deserto na Bíblia era visto como um lugar de crescimento espiritual e amadurecimento. Na perspectiva bíblica, tanto naquela época e contexto, o deserto gerava o crescimento. E as cidades, as grandes cidades, era da degradação moral. Então, o ato dessas pessoas saírem, atravessarem um deserto, também trazia um crescimento espiritual. Nós temos outros personagens bíblicos que têm um momento muito importante no deserto. Moisés, por exemplo, ele passa 40 anos no deserto. Jesus começa o ministério dele com 40 dias no deserto. E qual foi o lugar que João Batista pregou? Também no deserto. Tantas histórias mostrando como o deserto foi um fator importante para isso. E foi no deserto que tanto Abraão quanto o povo de Israel cresceu espiritualmente. Um dos piores lugares do mundo para se viver, mas também parte do processo de mudança. Existe uma outra frase que ouvimos com uma certa frequência e talvez seja uma das frases que nós não gostaríamos que fosse uma frase verdadeira, mas é muito verdade. Dificuldades geram crescimento. Isso foi uma verdade em ambas as histórias. E nós temos o terceiro aspecto dessa história, que é muito importante. Nós, seres humanos, somos falhos em tomar decisão. Abraão no Egito fingiu ser irmão de Sara e quase complicou inclusive os planos de Deus para a vida dele. O povo de Israel adorou o bezerro, porque via um bezerro de ouro ali na frente deles, e se revoltam contra Deus em vários momentos. É desobediente contra a lei de Deus e, por conta disso, enfrenta tantos problemas até ser invadido de maneira poderosa pelo Reino do Norte e o Reino do Sul, pela Síria e pela Babilônia. A verdade é que não só eles. Nós também tomamos muitas decisões errôneas. Coisas que achamos que são lógicas, mas que na verdade não são. Tem um versículo bíblico que exemplifica muito bem, está na sua Bíblia, no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 14, o versículo 12, tem um texto que fala exatamente sobre isso. Abra a sua Bíblia. Provérbios 14, versículo 12, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Eu gostaria de exemplificar basicamente esse texto com uma história. Eu moro no estado de São Paulo e todo ano, basicamente, eu vou para a casa dos meus sogros em outro estado. E nessa última vez, quando eu estava indo para lá, eu estava quase chegando na casa dos meus sogros, faltava ali aproximadamente uns 150 quilômetros, porque é uma viagem bem longa. Eu parei no lugar e eu abri o meu GPS e eu tinha duas opções de rota para fazer. A primeira era R$ 5,10 mais barato, por conta de um pedágio a menos, e eu economizaria 9 minutos de viagem. Então, sem relutar muito, eu olhei rapidamente ali e decidi ir para esse caminho, que seria um pouco mais barato e um pouco mais rápido. Só que fato é que eu comecei a andar nesse caminho e escureceu, começou a chover e a pista, eu fui perdendo a visibilidade, tudo muito nublado, e do nada eu encontro um grande buraco na pista, vários carros parados que também haviam sido quebrados, e sem tempo para frear, eu bati e quebrei o carro. Foi um momento terrível, porque tive que trocar a roda e depois fazer vários procedimentos no carro. E no final das contas, aquela decisão que parecia uma decisão racional e fácil, eu acabei perdendo muito mais dinheiro, perdi muito mais tempo, horas ali parado e depois dias para recuperar o carro. Uma decisão que era simples, algo que era fácil. E mesmo eu, estando bem intencionado, acabei cometendo um erro. Muitas coisas que parecem lógico na visão humana, na verdade, elas são grandes erros.
É verdade que estamos numa viagem espiritual rumo a Canaã. E nós podemos acabar escolhendo caminhos que são bons para nós. Mas como a Bíblia fala, esses caminhos, eles não são bons. Eles podem trazer destruição. E você tem Provérbios 16, 9, um texto próximo do que a gente leu, que diz assim, Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Fato é que só Deus conhece o futuro e só Ele pode nos ajudar. Em nossa caminhada espiritual, nós podemos talvez não saber o final do nosso caminho como Abraão. Ou talvez possamos passar por várias provações como o povo de Israel passou. Mas nós não devemos esquecer que é Deus quem deve conduzir a nossa vida. Você que está nos assistindo e talvez está passando por uma angústia, pode saber que haverá momentos na sua vida que não será tão simples. E haverá outros momentos que parecerá ser simples. E você terá muita vontade de tomar decisões sem buscar a orientação divina. Mas lembre-se que enganoso é o coração do homem. Nós temos que aprender muitas vezes a confiar em Deus não só em momentos complicados. Confiar em Deus quando eu tenho basicamente poucas informações é algo lógico para nós. Por que eu não vou confiar num Deus que tem todo o conhecimento, todo o poder e pode conduzir minha vida com amor? Mas existem momentos que nós precisamos também confiar em Deus, que são momentos simples de nossa caminhada cristã. É momentos quando seus filhos fazem uma pergunta para você, é quando você lida com alguma dificuldade, talvez com seu chefe, ou talvez quando você tem alguma dificuldade até para testemunhar o nome de Deus para um vizinho. Esses momentos você deve orar a Deus e pedir para que Deus possa conduzir a sua vida. Eu sei que muitas vezes, se seu filho perguntar alguma coisa, você sabe o que responder. Mas mesmo nesse momento, onde você tiver uma resposta pronta, mesmo que você já souber como tratar o seu chefe, ou seu funcionário, ou um colega de trabalho, esses momentos nós devemos procurar a inspiração de Deus. Porque, assim como nós vimos nas duas histórias, era a dependência de Deus o que trazia o sucesso, tanto para Abraão quanto para o povo de Israel. Por isso, se você passar por dificuldades, lembre que nós estamos atravessando o deserto. Nós não chegamos ainda a Canaã e passaremos por muitas mais dificuldades. Pode ser um Egito, onde teremos uma ameaça física, ou pode ser um lugar, o deserto, onde nós nos sentiremos sós. Mas lembre-se, Deus está com você. E a despeito das dificuldades, a despeito de se sentir sozinho, lembre-se que Ele estará conduzindo a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque mesmo com tantas dificuldades no mundo tão cruel, sabemos que o Senhor está conosco. Pedimos para que o Senhor possa estar abençoando a nossa vida e que, assim como o Senhor conduziu os israelitas e Abraão, também conduza a nossa vida. Esteja conosco, com a nossa família e com a pregação do Evangelho. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, Deus tem um plano especial para a sua vida. E não se esqueça que o nosso dever é segui-lo em todos os momentos. Deus abençoe você.